Oi, gente. Eu tinha escrito que a gente ia começar essa conversa sobre a história da arte, da arquitetura e da cidade, né, de um ponto de vista não eurocêntrico. Né? E o que significaria então? Qual que é a minha proposta aqui? É que vocês me mandem temas e que a gente tente discutir esses temas entendendo os vieses desses temas e tentando sair dessa perspectiva do eurocentrismo. O que significa eurocentrismo? Que o centro do mundo é a Europa e que todo conhecimento é produzido a partir da Europa, que o conhecimento que importa é produzido a partir da Europa, que os eventos que importam são os eventos que a Europa vive e ultimamente que as vidas que importam são as vidas europeias também, né? Porque é uma decorrência disso tudo que a gente vive na pele. E então eu tinha pensado em começar bem no comecinho, que é da discussão da periodização da história. E por que eu tinha pensado em discutir essa questão da periodização? Justamente porque a periodização clássica, que é a periodização que a gente costuma aprender na escola, que a gente costuma trabalhar e que costuma aparecer nos textos, nas provas, nos concursos, é uma periodização eurocêntrica, né? E a gente vai entender, e acho que é um bom exemplo para começar várias dessas discussões do que significa, então, esse eurocentrismo, do que significa dentro da produção do conhecimento, dentro das discussões de conhecimento que a gente faz, que a gente pode fazer, né? E qual que é essa periodização? O que é periodização? A periodização é a divisão da história em tempos, que ela varia de linha teórica, ela varia de autor, né? Vários autores podem propor periodizações específicas, mas que a grosso modo tem essa espinha dorsal principal, que é a que a gente costuma trabalhar de forma mais didática, que é essa clássica, que qual que é? Né? Essa aqui, né? Então a gente tem a pré-história, da pré-história a gente vai para a história antiga, da história antiga para a história média, né? Para a Idade Média, aí a gente entra na Idade Moderna e da Idade Moderna a gente chega no contemporâneo, que é onde a gente está agora. Então vamos tentar entender, relembrar o que cada período desse significa e tentar entender então quais são esses marcos temporais, né? Então o primeiro marco temporal, que é da história antiga para a Idade Média, da pré-história para a entrada na história, ele é bem conhecido de todo mundo, que a gente aprende quando a gente é criança, né? Quando a gente é bem pequenininha, que é bem marcante porque é parte da nossa própria história também, que é a entrada na escrita, né? E aí que vai ser periodizado aqui em torno de 4.000 antes de Cristo, né? Ou seja, cerca de 6.000 anos atrás. E é uma parte do nosso desenvolvimento contemporâneo também, né? A gente é uma criança e aí quando a gente entra na escrita, né? Quando a gente aprende a escrever, a gente se sente já uma criança grande, né? Uma criança já mais autônoma. E isso significa o começo da nossa autonomia de aprendizado, né? Que também não é bem assim, né? Mas enfim. E essa marcação nos 4.000 a.C., ela é pontuada na Mesopotâmia, né? Então ali nas grandes civilizações entre o Tigre e o Eufrates, onde hoje é o Oriente Médio, não é? E por que lá? Por que na Mesopotâmia? Porque até o século XIX se entendia que as primeiras civilizações humanas surgiram ali. E basicamente por quê? Basicamente porque elas eram as mais perto da Europa e as primeiras que foram estudadas fora do continente europeu.
né? A história da arqueologia ela é uma história que começa no século XIX, né? A primeira expedição arqueológica, que se considera um marco da arqueologia fora da Europa, né? Saído da Europa, é justamente a tentativa, a guerra napoleônica no Egito, é a campanha napoleônica no Egito, né? Quando Napoleão invade o Egito no começo do século XIX. Que aí começa a exploração arqueológica lá. É lógico que o Egito já era conhecido, enfim. Enfim. Mas o século XIX ele marca esse desenvolvimento da arqueologia como ciência, né? E essa separação das ciências humanas das outras ciências, né? Então a cientificação dessas ciências, das humanidades, né? Essa busca da história, da filosofia, das ciências sociais se tornarem ciências tão precisas e tão rigorosas quanto o que seria a física ou a matemática, né? Isso é parte desse raciocínio do século XIX. E então é onde se tem mais conhecimento. Você tem mais conhecimento ali das civilizações do Oriente Médio. Só que hoje a gente sabe, né, que o desenvolvimento do Oriente Médio ele tem quase simultaneamente o do Vale do Indo, que é ali entre o Paquistão e a Índia, o da China, né, entre o Rio Vermelho e o Rio Amarelo, né, onde começa a primeira civilização chinesa, e inclusive na América, né, a gente tem hoje achados arqueológicos que colocam desenvolvimento de civilização na América datando da mesma época até antes da Mesopotâmia. Então essa ideia de que o mundo começa ali pertinho da Europa, né, ela é muito útil para essa visão europeia, mas ela ela não é totalmente a verdade. E é engraçado porque, surge a escrita. E a escrita, obviamente, ela é um evento muito importante, que inclusive ela é um evento que organiza a cidade, né? A cidade vem antes da escrita, mas a escrita ela é necessária para a organização da cidade. Por quê? Porque as primeiras civilizações sedentárias que conseguem formar esses núcleos tão grandes, né, porque o desenvolvimento humano pré-histórico ele é em grupos pequenos, nômades, né, de caçador e coletor. Até que alguns desses grupos se tornam sedentários e acontece a chamada Revolução Agrícola, não é? Que é quando o ser humano começa a plantar. Então, dessas vilas de plantação é que vão surgindo esses núcleos sedentários que vão conformando as cidades, e nesse ponto é o ponto que começam as civilizações da antiguidade, né? Que é o que a gente vai estudar, as grandes civilizações antigas, né? O que são essas grandes civilizações antigas, né? São civilizações que organizaram essa quantidade de gente muito grande, né? Muito maior do que de um grupo nômade. Um grupo nômade é praticamente uma família, né? Você não consegue ter muita gente porque não tem condição material, né? Você está em movimento o tempo todo, você tem escassez de comida, você tem escassez de recurso, você tem escassez de abrigo, né? Você não consegue ter muita gente numa condição dessa. Você consegue ter muita gente quando você começa a se tornar sedentário. E esse sedentarismo ele te exige burocracia, né? Ele exige administração pública, ele exige limpeza pública, ele exige eu administrar a quantidade de saca de grão que eu consigo produzir, para eu poder dividir isso, né? Ele exige controle social,
né? Tem gente que não cumpre o pacto social. O que eu faço com essa pessoa que não está cumprindo o pacto social, seja ele qual for, ali daquele arranjo, né? Então, leis, né? E isso, leis, contabilidade, tudo isso exige escrita. A escrita, ela surge muito nesse sentido, né? Registrar a quantidade de saco de grão, registrar quais são as minhas normas de convívio, né? E ela, então ela conforma, ela possibilita esse crescimento demográfico maior, ela possibilita essa organização mais complexa, que vai começar a estabelecer hierarquia, polícia, né? Mas eu vou passar a ter força de polícia, né? Eu vou ter gente que vai controlar as insurgências, né? As insurreições, eu vou ter líder da religião, né? Para quem eu corro quando eu estou numa crise espiritual, né, eu vou ter especializações, né, quem a gente procura quando a gente está doente, quem a gente procura quando a gente precisa ter um bebê, quem a gente procura para fazer roupa e para fazer sapato, né? Então a organização demográfica grande, ela cria essa série de complexidades, né, que não existem num grupo nômade. Isso separa, então, a história dessas grandes civilizações para essa história da pré-história, que é muito maior, a pré-história é muito maior que a história. Se a gente for pensar que o surgimento do Homo sapiens sapiens, que é a nossa configuração genética, tem 200 mil anos, e a história tem só 6 mil, né? Cerca de 6 mil é muito pouco, perto da história geral, né? E aí então a gente vai ter essas grandes civilizações, né, da Mesopotâmia, das Américas, da Ásia, da África, todos os continentes têm grandes civilizações, todos os continentes têm forma escrita, têm sociedades complexas, têm religiões estruturadas, têm Estado, né, em todos os continentes. Mas o ponto de inflexão para a nossa historiografia clássica aqui é em 476 d.C., que é o quê? Que é a queda de Roma, a queda do Império Romano. Então, que o Império Romano ele vai ser a última grande civilização antiga, né? Porém, em 476 d.C., a queda de Roma no Ocidente, né? Porque também a gente esquece que Roma continua no Oriente, em Constantinopla, durante toda a Idade Média, durante mais 1000 anos, né? O Império Romano ele só vai cair de vez com a conquista de Constantinopla em 1453, né? Então tem mais 1000 anos de Império Romano, mas aqui a gente considera a queda de Roma. Por quê? Porque a queda de Roma é feita e vai gerar o período das invasões bárbaras, né? Ela é o estopim das invasões bárbaras, depois nós passa séculos de invasões bárbaras, que vai desorganizar tudo que o Império Romano organizou, né? Toda aquela infraestrutura gigantesca que o Império Romano organizou, né? De saúde pública, de sistema de captação e distribuição de água, de estrada, de correio, né? O Império Romano foi extremamente desenvolvido em termos de estrutura estatal, né? Para organizar um império tão gigantesco. Tudo isso vai ser demolido e a Europa vai se reconfigurar de outra forma, que é a forma que a gente conhece como Idade Média, como medievo, né? E vai surgir um novo sistema de produção, que é o sistema de produção feudal. Mas a Europa, o feudalismo, o medievo feudal, né, esse período entre queda de Roma e queda de Constantinopla na forma de feudalismo,
né, da estrutura de casa de nobreza, de servidão e vassalagem e suzerainagem e castelo da princesa, tudo isso, isso só existe na Europa. Isso não existe fora da Europa. No resto do mundo estão acontecendo outras coisas totalmente diferentes, né? Outras coisas. Você tem várias dinastias japonesas, você tem várias dinastias chinesas, você tem várias queda e aparecimento de povos na América, né? Você tem o auge dos Maia e depois o desaparecimento dos Maia que abandonam cidades e voltam para viver na floresta, que até hoje ninguém entendeu o que aconteceu com os Maia. E você tem o Egito e a Líbia, enfim, você tem um monte de coisa acontecendo no mundo inteiro que não é feudalismo, que não é castelo, que não é nobre, suzerano, vassalo, né? E aí, então, a decadência desse sistema feudal marca o fim do medievo, né? Marca o fim da Idade Média. E aí ela vai ser marcada, então, né? Eu coloquei aqui século XV, né? Porque a gente tem essas duas datas. Ou a queda de Constantinopla, 1453, mas a descoberta da América também pode ser considerada, né? 1492, são muito perto. E tem uma outra data que eu acho extremamente importante, que ela frequentemente passa batida, que é a Reconquista, né? Que também vai acontecer no final do século XV, que é a expulsão dos mouros, né? A expulsão dos árabes, o fim do califado de Al-Andalus, né? O fim do domínio árabe na Península Ibérica, dentro da Europa. E por que eu acho importante? Porque aqui a gente tem dois acontecimentos que marcam essa relação do Ocidente com o Oriente. Né? A gente tem o fim do Oriente dentro da Europa, ou seja, a expulsão dos árabes de dentro do território europeu, e a gente tem o fim do Ocidente dentro do Oriente, né? Que é a expulsão dos romanos de Constantinopla, que vai ser conquistada pelos turcos, né? Então, né, que hoje é Istambul. Istambul se torna uma cidade árabe e a Península Ibérica volta a ser cristã, né? Na verdade, os cristãos e os árabes eles conviviam, mas conviviam até um certo ponto, até esse ponto que os cristãos expulsam e elas se tornam unicamente, majoritariamente, obviamente, né? Não existe expulsão completa, né? Impossível, mas vai ser majoritariamente cristão. E muito cristão, né? Espanha e Portugal, países muito cristãos. E aí, assim, tem uma questão cartográfica aqui que eu acho interessante, porque o mapa do mundo na Idade Média, ele é aquele mapa que a gente chama de mapa teor. Ele é teor por causa da forma, que é uma forma de um T escrita dentro de um círculo. E esse círculo partido em três partes, o centro dele, né, onde tá marcado o centro, é Jerusalém. Aí a porção de cima é Europa, aqui é África e aqui é Ásia, né? Então esse é o mundo europeu pro medievo, dentro da cartografia medieval. Então dentro da visão de mundo, da ordenação de mundo medieval, o centro do mundo ele não é a Europa, o centro do mundo ele é no Oriente Médio, ele é Jerusalém, a Terra Santa. E a África é só o norte da África, né? Porque eles ainda não conheciam a África subsaariana e a Ásia. E a partir das grandes navegações, quando se chega na América, né, lógico, primeiro chega na América, Colombo acha que chegou no Japão, não é? Mas ele chegou em Cuba. Porque, né, ele estava lá circunscrevendo o globo e aí ele acha que o caminho que ia ser um caminho curto, né? Igual o Vasco da Gama acha que atravessar o Cabo da Boa Esperança podia ser um caminho curto, né? Pra chegar na Índia, né? Você olha o globo e fala,
Que lógica que é essa que descer lá no Cabo da Boa Esperança, né, que era o Cabo das Tormentas, para voltar para a Índia? Como que isso podia ser mais curto do que fazer isso aqui, né? A lógica é que não tinha, né, nada para baixo. A lógica é do mundo pequenininho, né, de um mundo que se você fizesse assim, você chegava no Japão. Se você fizesse assim, você chegava na Índia. Então esse mundo cresceu demais. Cresceu absurdamente, né, ele ficou gigantesco. E esse mundo, ele se divide de uma forma mais radical entre esse Ocidente e esse Oriente, né? E a Europa emerge então como Ocidente, né? Inclusive, é uma coisa que eu sempre comento, tem gente que às vezes não sabe, mas no geral o Ocidente é a Europa e Estados Unidos e Austrália, né? Brasil, América Latina, África, nada disso é Ocidente não, né? E enfim, então, né, o Ocidente são os brancos. Inclusive essa questão racial vai aparecer aqui agora de uma forma mais importante, né? E aí, o último marco então que a gente tem é a passagem da Idade Moderna para a História Contemporânea em 1789, né? O que aconteceu em 1789? Em 1789 acontece a Revolução Francesa, né? Todo mundo lembra essa datinha fácil de guardar, né? 1789. A queda da Bastilha. E por que a queda da Bastilha, né? Porque esse período da modernidade, né? Então essa expansão gigantesca do mundo europeu e esse domínio do mundo, esse poderio, que vai, né, acontecer depois da Revolução Científica e uma nova forma que a Europa vai fazer filosofia, as luzes, né, o iluminismo, a idade da razão, né? Então, o que é a idade da razão? A idade da razão é quando você se torna racional, né? Para o desenvolvimento da criança tem uma idade, né? Até tal, a partir de tal idade, 6 anos, não sei, de pedagogia, mas a criança chegou na idade da razão. Então o mundo chegou na idade da razão, o mundo se torna racional, né? E o último bastião da irracionalidade é a monarquia absoluta, né? Porque a monarquia absoluta, ela é opressora. A monarquia absoluta, ela oprime porque o rei, ele faz a lei, ele julga a lei, ele cumpre a lei, né? Igual certos juízes ainda acham que é assim, mas essa é outra conversa. E o rei, né? O rei é o Estado, l'état c'est moi, né? Como disse Luís XIV. Quando se derruba essa ideia da monarquia absoluta, né? A principal monarquia absoluta europeia, que é a francesa, né? Lembrando que a Inglaterra já era parlamentarista antes, já tinha passado pela Revolução dentro da Inglaterra, só que a Revolução da Inglaterra, eles não tiram a monarquia, né? Eles só diminuem o poder da monarquia e instauram o controle da monarquia, né? A partir do parlamento, mas a França realmente corta a cabeça dos monarcas. Então, essa entrada nesse mundo sem opressão é o mundo contemporâneo. E o que é tudo muito irônico, né? Porque o que essa narrativa esconde? Então, voltando aí na questão do ponto de vista do vencedor, né? Do ponto de vista, aqui no caso, dessa história europeia. O que essa narrativa esconde? Tudo que a Europa teve que fazer para chegar nesse ponto que ela se considera de desenvolvimento maior, né? O genocídio dos povos indígenas na América, a escravidão dos povos africanos, né? As grandes fomes que o Império Britânico promove na Índia, no Oriente Médio, né? Toda a opressão em todos os continentes,
do globo que os impérios europeus promovem, né? A quantidade de mortos, de famintos, de povos destituídos de dignidade, de autonomia, tudo isso é o que a luz, o iluminismo e essa narrativa da chegada da razão na Europa esconde, né? Então, quando a historiografia europeia cria essa noção dessa história linear, inceta, né, que a gente vai chamar de positivista, né? Então essa história em que o homem sai lá da sua infância, né? Ou seja, sai da pré-história e vai evoluindo, e aí ele aprende a escrever, e aí ele desenvolve civilizações, e aí ele chega nas grandes, maravilhosas civilizações como a Grécia e Roma, que não por acaso são as civilizações europeias, né? Então essas grandes civilizações clássicas. E aí, mas aí por infortúnios cai essa civilização, você passa por uma fase de confusão e de misticismo e de crença no sobrenatural, que é a Idade Média, mas que aí o homem retoma a sua razão e ele volta assim, né, mais ou menos a adolescência, né, da humanidade, a Idade Média, essa confusão, e aí ele volta a si e se torna... E você empolguei e caiu tudo. E se torna um adulto na modernidade, né? Então essa narrativa do século XIX, ela conta essa história. Ela conta essa história que é muito bonita para o europeu. Só para o europeu. E isso cria uma série de coisas na gente que está fora desse sistema da hegemonia, né? Ou seja, que não somos o povo que detém o poder econômico e o poder epistemológico, né? O que é epistemológico? Episteme é conhecimento. Epistemologia é o conhecimento, né? É entender como é que o conhecimento funciona. Então, o poder econômico, o poder político, a dominação, a colonização e depois o imperialismo, eles colonizam a nossa subjetividade, eles colonizam o nosso gosto, né? A gente passa a identificar o belo com uma forma específica, a gente passa a identificar o que é uma boa arquitetura, o que é uma obra de arte boa, né? Porque só determinadas obras de arte vão entrar no cânone, só determinadas arquiteturas vão entrar no cânone, né? O resto vai ser uma nota de rodapé, né? O resto vai ser artesanato, né? Por que se divide artesanato de arte, né? E quem que produz artesanato, né? Quem produz artesanato é mulher e povos pouco desenvolvidos, né? Povos que ainda estão na pré-história. Esses povos produzem artesanato porque o povo desenvolvido, ele produz arte, né? Então, a dominação pelo conhecimento, pelo gosto, ela é tão importante quanto a dominação pelo poder econômico e pelo poder político, né? Então, por isso que eu queria fazer essa desconstrução dessa linha do tempo clássica, né, que a gente precisa entender, a gente precisa conhecer, a gente precisa lembrar dessas datas, justamente para a gente poder fazer a crítica delas, né? Justamente para a gente entender em que lugar que a gente se situa dentro dessa história, qual que é o nosso ponto de vista dentro dessa história, né? Qual que é a nossa perspectiva dentro dessa história, para a gente poder produzir a nossa própria história. E aí eu chego na última parte, que é a parte, a segunda parte que eu falei que eu ia discutir, que era a diferença entre história geral e o que tem de específico na história da arte e, portanto, o que tem de específico na história de arquitetura. E aí, para isso, eu gosto muito desse livro aqui, que eu até discuti, a gente leu ele inteirinho numa turma de teoria, que é o Interior da História da Marina Weissman. A Marina Weissman é uma teórica da arquitetura argentina,
né? E aqui no interior da história, então, ele tem duas partes. Na primeira parte, a Marina Weissmann vai caracterizar justamente essas diferenças entre história geral, história da arquitetura, história da arte, o que é teoria, o que é crítica, todos esses conceitos gerais principais, né? Qual é a diferença entre teoria e crítica, qual é a diferença entre crítica e história, né? E aí com isso ela constrói a segunda parte, que é a parte onde ela vai criar esses critérios que ela está propondo justamente para isso aqui, que é a historiografia arquitetônica da América Latina, né? Então, como que a gente pode fazer essa discussão aqui? Eu preciso arrumar um negócio melhor, né? Como que a gente vai fazer essa discussão aqui? E o que a Marina Weissmann fala, então? História geral, então, é esse conjunto dos fatos, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente começar a discutir, inclusive, e que tem que estar nesse momento nas discussões, é porque contemporaneamente, né, desde essa crítica dessa historiografia positivista, dessa historiografia da evolução, eu sempre corrijo os alunos, né? Quando o aluno vem falar de evolução, eu falo, não, a gente não pode, a gente não deve pensar nisso, a gente tem que fazer um esforço, porque tem uma armadilha de você achar que o barroco é uma evolução do renascimento, ou que o neoclássico é uma evolução do barroco e que o modernismo é uma evolução do eclético, né? Inclusive é um tipo de discurso que o modernismo adotou demais, né? Os textos modernistas assim execram o XIX, né? Fazem uma crítica contundente à produção do século XIX, vamos colocar contra. E assim, tem algumas coisas que são interessantes nessa crítica, porque dizem da forma de produção, que é a parte boa, a parte que eu gosto do modernismo, né? Como que o modernismo cria uma nova forma, não uma nova estética, mas uma nova forma de se pensar o espaço. E aí sim é um tipo de mudança que é muito profunda, mas tem uma parte, um dark side aí do modernismo também, que por exemplo no texto do Loss, né, que a gente estuda Ornamento e Crime, né? É um dos principais textos da arquitetura moderna, é o texto que o Adolf Loos vai defender o fim do ornamento, que vai ser crucial para essas formas puras da arquitetura moderna. Mas o que o Loos fala? O Loos fala que o ornamento é coisa de aborígene e de mulher, por isso que ele é inferior. É mulher que se enfeita e aborígene que se enfeita. Por isso que são coisas inferiores. Então, para você chegar na idade da razão, igual o século XIX chegou, você tem que abolir o ornamento também. Esse que é o argumento do Loos, né? Então, é um argumento supremacista, né? Um argumento eugenista, um argumento muito complicado, né? Então, é importante a gente estar ligado nessas coisas para poder essas fichas poderem cair, né? Mas, né, entender esses meandros. E aí a outra discussão que eu ia falar antes de tudo ter caído aqui é que para fazer essas discussões dessa historiografia positivista, as ciências sociais e as ciências humanas vão batendo de frente com esses conceitos da racionalidade, né, como superior a tudo, com a ideia positivista da evolução, com uma série, mas não a evolução darwinista, né? E essas críticas, elas têm sido deturpadas, né, contemporaneamente. Elas têm sido deturpadas e a gente começa a ter uma confusão aí entre
um viés historiográfico, né, entre como que eu produzo essa minha historiografia, né, então se eu uso uma metodologia marxiana ou se eu uso uma metodologia da École des Annales, né, isso são formas metodológicas, mas elas não são falseamentos da história, né? E aí hoje a gente começa a ter uma confusão disso, né? Porque se a história ela tem ponto de vista múltiplo, eu posso falsear a história, eu posso escrever a história politicamente incorreta. Não pode! Você não pode falsear as coisas, né? Se eu uso o método dialético ou se eu uso o método estruturalista, isso não significa que eu vou falsear o fato. Significa a forma que eu estou construindo meu raciocínio. Né? Então isso tem que ficar claro, né? Porque aí a gente está num momento em que uma ideia de pós-verdade é uma ideia que vira uma coisa comum. O que é pós-verdade? Pós-verdade é mentira. Então de repente a gente passa a aceitar que mentira é parte da construção da narração historiográfica. O que é isso? Que loucura que é essa, gente? Que mundo maluco que a gente está. A gente tem, né, ter cuidado com esse tipo de coisa. Então, a história geral é isso, né? A história geral é essa grande construção dessa narrativa dos eventos, que pode ser feita de várias maneiras, né? Ela pode ser feita pela uma análise da cultura, pode ser feita pela uma análise da economia, das formas de produção, da política, né? Tudo isso me dá elementos para eu entender os períodos. Né? Tudo isso me dá elemento para eu entender a constituição da história da humanidade e esses grandes fatos que a gente vai amarrando aí a partir de uma pesquisa rigorosa, né? História tem uma pesquisa, uma metodologia, uma pesquisa rigorosa. Você tem que ir atrás do fato, você tem que ir atrás do documento, você tem que ir atrás, né, da verdade das coisas. E como que está a história da arte dentro disso, então? Qual que é a diferença da história da arte? Tem um livro de um escritor do Renascimento, na verdade ele já é maneirista, né? Mas enfim, que chama Giorgio Vasari, que é considerado às vezes o primeiro livro de história da arte, que é a vida dos grandes artistas. Que na verdade o Vasari ele faz como se fosse um curso para um mecenas dele, né, que é dos grandes nomes do Renascimento, principalmente ele vai atrás mais para trás, ele chega no Giotto e tal, porque o Vasari é muito apaixonado por esses artistas, ele é um artista, ele é arquiteto, né, também, e ele escreve esse livro, mas esse livro ele não tem uma metodologia do que a gente considera contemporaneamente história da arte, porque na verdade a biografia desses pintores, tá? Mas depois, aí sim começa a ser discutido de uma forma metodológica, mais científica, ali no século XVIII, com um historiador alemão que chama Winckelmann. O que o Winckelmann vai fazer, né? O Winckelmann vai estudar a Grécia Antiga. E vai analisar as obras de arte gregas. E o que a Marina Weissmann, então, ela conceitua como essa diferença? Ela conceitua essa diferença na relação com o tempo. Porque o que ela fala é o seguinte: quando eu, como sendo historiador, eu vou procurar um documento, esse documento ele tem um tempo em que ele está circunscrito, que é um tempo preciso, assim, que é o tempo de quando esse documento foi produzido. Ele tem um contexto histórico, ele tem um contexto social, ele me dá informação daquele mundo ali que está circunscrito à produção dele. E a obra de arte, ela tem um tempo expandido, porque ela tem esse tempo da produção dele, ela tem inclusive um tempo anterior, que é o tempo do pensamento sobre esse objeto, né? Aí a produção desse objeto, e isso está ali também circunscrito a essas condições materiais, técnicas, de visão de mundo, de cosmologia e tal, mas a obra de arte ela continua sendo revista em outros tempos, né? Então eu tenho uma estátua grega lá, Vitória de Samotrácia, que está lá no Louvre, né?
a vitória de Samothrace, ela tem um sentido quando ela é feita, né? Ela vai comemorar uma vitória, ela tá em cima na proa de um barco, ela tem um sentido para o povo grego, ela mostra, né, esse preciosismo, essa capacidade de técnica, de escultura do período helênico, e ela dá um monte de informação sobre o período helênico. Mas a Vitória de Samothrace também conta uma história de quando ela é levada para o Louvre. Ela também conta uma história do ano retrasado, quando ela é parte do clipe da Beyoncé. Né? Ela conta várias histórias a partir de várias formas como a gente se relaciona com essa imagem, né? E isso que para Marina Weissmann marca essa especificidade, então, de quando a gente trata de uma obra de arte, né? Porque é uma especificidade em relação ao tempo. Ela dilata o próprio tempo. E no caso da arquitetura, isso também acontece, porque a arquitetura, né, ela, inclusive além de ser vista, ela é usada em diversos tempos, né? Então eu entro numa casa colonial, eu vejo uma forma de vida do período colonial brasileiro, né? Inclusive o Lúcio Costa tem uma frase que é maravilhosa, né? Que a casa grande ela só funciona porque existe escravo para fazer a manutenção dela, né? Então você vê nessa forma arquitetônica, na tipologia arquitetônica dela, como que esse sistema colonial funciona. Mas depois ela vai virando outras coisas, né? Inclusive, e aí hoje em dia você vai ter pessoas morando com TV a cabo, Netflix, computador, tudo, né? Fogão a gás, nessas casas ainda, né? E a gente vai passear nessas cidades que tem esses prédios, né? E às vezes a gente fica no hotel, enfim. Então a arquitetura também tem esse tempo dilatado da obra de arte e ela tem esse tempo do projeto também, né? Que é o tempo anterior, porque é um tempo muito grande, né? Se demora muito para projetar e se demora muito para construir a arquitetura, né? Então, ela antes do objeto estar pronto, o tempo da arquitetura ele é um tempo grande, é um tempo lento, né? Porque a Notre Dame foram 200 anos para construir, né? Então, pessoas nasceram, morreram construindo aquilo, né? Então, a análise dessa relação com o tempo é um fator a mais aí que entra para o entendimento dessa questão da história da arquitetura e a história da arte, né? E aí eu acho que eu já falei demais por hoje e eu vou ficar por aqui então. Quem quiser me mandar e-mail, quem quiser fazer pergunta, estou disponível, né? Quem quiser, tiver alguma dúvida, for meu ex-aluno e tiver aí as voltas com dúvidas desse semestre, pode contar comigo, né? Que eu do que eu puder dar uma mão para vocês, eu estou disposta a dar uma mão nesse período tão conturbado que a gente está vivendo.